Olá, povo de Deus, paz e bem, alegria de poder estarmos juntos novamente. E, como sempre, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui nós vamos para mais uma conversa nossa, para o nosso quarto encontro. Esse é o penúltimo, semana que vem teremos o nosso último encontro dentro de profetas, ou dentro do módulo profetismo. Então vamos, como sempre, fazer a nossa oração inicial e dessa vez também uma oração do próprio Dom Pedro Casaldáliga. Vamos lá ver. Oração da causa negra. Ó Deus, sempre negro e até branco às vezes, Deus de todas as cores e de nenhuma cor, proximidade fraterna em Jesus de Nazaré, sempre mistério insondável. Concede ao povo negro desta nossa Afro-América e da África-mãe e de todo o mundo a perseverante lucidez de seus ancestrais, matriarcas e patriarcas, e a teimosa resistência de seus lutadores e mártires, para conquistarem plenamente seus direitos como pessoas e como povo. E concede-nos a todos, de todas as cores, uma infinita negra solidariedade. Axé, amém, aleluia. Povo de Deus, hoje eu quero apresentar para vocês, dentro dos profetas, nós já vimos, acredito que toda a estrutura de profetismo, eu vou falar de um profeta especificamente, de Oséias. Aí vocês podem perguntar, mas por que Oséias? É um profeta interessante porque ele traz uma novidade em relação à relação entre o povo de Israel, obviamente, e Deus. É uma relação intensa e como dentro do profetismo, aquela infidelidade do povo e sempre a fidelidade de Deus. Vamos aqui na sequência ver. Né? Pela imagem vocês podem ter uma ideia do que vai acontecer, acredito eu, né? Mas vamos para o livro, para algumas partes do livro, obviamente, que depois nós vamos esclarecendo à medida que a coisa for acontecendo. Vamos lá. Bom, Oséias quer dizer Yahvé salva. Ele é um dos primeiros profetas menores dentro do cânon aqui. Na verdade vem Baruque antes e tal, mas ele, dentro dos menores aqui considerado, ele é o primeiro livro, né? Como eu já disse, não pelo tamanho, pela estatura, obviamente, mas pela extensão do livro, pelo tamanho do livro de Oséias, que é um dos menores. E a princípio ele tem 14 capítulos, né? Comparando com os outros anteriores lá, que tinha 66 e 50 e tantos por aí. Né? Essa imagem aqui do lado direito é a imagem lá que de Aleijadinho produziu no século XVI, XVII, e está lá em Congonhas, numa cidade lá uma cidade histórica de Minas Gerais. Então, quem puder passear por aquela região, não agora, evidentemente, mas quando eu tiver um pouco melhor a situação da pandemia, faz uma visita, faz um circo, na verdade um círculo, né? Das cidades históricas de Minas Gerais. Era a história do nosso país, a história da nossa arte, a história do nosso povo. É importante conhecer isso. Um povo que não tem a memória da sua história também não tem nem presente, muito menos futuro. O autor aqui, o profeta Oséias, logo no capítulo 1, versículo 1, já se anuncia que ele é o tal de filho de Beeri. Mas nós não temos muitas informações além dessas, não. Sabemos que ele é lá do Reino do Norte, né, Israel, e ele vai profetizar, ou profetiza, para as 10 tribos que compõem esse reino. Muitos estudiosos o comparam, pelo menos em termos de época,
como Amós, como Isaías, o primeiro Isaías, na verdade, né? E Miqueias. Mas esses dois últimos, Isaías e Miqueias, eles profetizam em Judá, que são de Judá, ou seja, do reino do sul. Amós está ali entre parênteses em Israel, ele profetiza sim em Israel, ou seja, no reino do norte, mas ele é do reino do sul, depois também, como nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes, essa figura bastante carismática que é Amós. Ele viveu cerca de 200 anos aí após a divisão do reino, aproximadamente entre Israel e Judá, mas isso também é uma informação que alguns concordam, outros nem tanto. De qualquer maneira, é uma informação que precisa ser avaliada, mas tem muitos autores o situam ainda dentro antes até da deportação para a Síria, e é a Síria mesmo, né? Não me enganei não, porque Israel é primeiramente deportada para a Síria, né? E Judá depois, 200 anos depois, ela é deportada para a Babilônia. Só relembrando, né? Então, os nomes Oséias, Josué e Jesus são também derivados de uma mesma raiz da língua hebraica, Yoshua, que significa salvação, ou aquele Deus salva, o Senhor é salvação, e por aí, né? Jesus e Josué é tradução grega latina, mais para latina do que grega, e de uma palavra ou de um nome próprio judaico, hebraico, na verdade, que é Yeshua. Os tradutores mudaram de Josué e Jesus, mas a significação é a mesma, né? Às vezes muda um pontinho, hebraico tem essas coisas, põe um pontinho numa letrinha embaixo, ela já muda de significado, porque dentro do hebraico não existe vogal, né? No sentido que nós conhecemos como vogal, só tem consoantes. É uma língua terrível. O livro começa apresentando, então, o profeta Oséias, e ele tem uma família, ele constitui uma família, né? Como eu disse lá, Oséias, ele é o profeta do norte, e o seu casamento reflete o relacionamento de Deus para com Israel. É interessante essa relação. Então, é o primeiro que fala de aliança no sentido realmente de matrimônio, de casamento, de união entre duas pessoas ou duas entidades, aí no caso Deus e o povo de Israel. Eu quero lembrar sempre que quando a gente falar Israel aqui, nós estamos falando de um pedaço do país, tá? Depois eu tenho um mapa aqui que nós vamos ter uma consciência melhor, uma visão melhor disso. Então ele se casa com Gomer, ou Gomer, que é uma prostituta. Cuidado com os termos aqui prostituta, especialmente no livro de Oséias, especialmente quando se trata da esposa dele, né? Ela provavelmente era uma sacerdotisa de cultos pagãos, ainda mantido ou ainda seguido pelos povos que vivia naquela região anterior ao povo israelita, ou judaítas, melhor, né? Judaítas é o termo que se utiliza para o povo ainda antes do estabelecimento da religião judaica, que vai estar estabelecida lá no livro de Esdras e Neemias, a partir daí então que eles são chamados de judeus. Por enquanto ainda seriam judaítas ou israelitas e tal. Algumas vezes vocês vão ver também, talvez no livro até do próprio de Oséias, quando lerem ele inteiro, a palavra também como Efraim. Efraim também é uma região ali de Israel, e ele usa esse termo também para designar Israel. Outras vezes ele pode usar até como José ou até como Jacó, né? Mas ele está se referindo não à pessoa de José, aquele José, o príncipe lá do Egito, e nem a Jacó como o pai das 12 tribos, mas como a região, né? como um estado, como um país. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, voltando aqui na Gomer, uma sacerdotisa, porque existia ainda a prostituição religiosa,
Nós vamos definir esse termo mais para frente um pouquinho. Então, aí no sentido de infiel, né, que se tornou esposa de Oséias, está lá no capítulo 1 ainda, nos versículos 3 a 9. E Deus pede que esse casal, Oséias e Gomer, tenham filhos. E aí ele tem três filhos. Na verdade, 2 meninos e uma menina. Né? O primeiro menino, Jezrael, que tem o sentido de Deus semeia ou espalhará, que é um sinal de condenação para a nação de Israel. É um sinal de condenação. Então, é importante que os nomes eles têm significados. Né? Todo nome na Bíblia tem um significado. Porque, às vezes a tradução não traduz ao pé da letra. Algumas Bíblias podem até trazer, de Jezrael não, mas, por exemplo, o nome do segundo filho, né? Lo-Ruhamá, não amada, né? Aquela que não se tem piedade nem misericórdia, ou que foi retirada da misericórdia de Deus ao seu povo. E algumas Bíblias podem trazer sim um nome como não amada, ou não querida, coisa semelhante. Né? Outra filha dele, Lo-Ami, não meu povo. Também algumas Bíblias vão trazer como esse nome, filho. Teve um filho que chamava não meu povo. Vocês vão achar que é esquisito. Mas ele tem um sentido, né? Assim, sinal de que Deus já não considera mais Israel seu povo, né? Porque essa aliança foi rompida. Então não tem mais essa... foi rompida, obviamente, pelo povo, não por Deus. Deus nunca rompe, nem nunca romperá a aliança que ele fez conosco, fez com o seu povo. Nesse sentido, então, daí é essa a família de Oséias. Ok? Então, logo no capítulo 1, 2, Deus diz para ele assim: vá, casa-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição, porque a nação de Israel é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Vamos ver aqui. Essa é uma ordem de Deus e que ele vai cumprir. Como todo profeta, sempre cumpre a ordem de Deus, o desígnio de Deus, segue a palavra de Deus. Só para explicar, então, a questão da prostituição sagrada, que ela tem, ou religiosa, que seja, são termos que são usados dentro de alguns rituais, que obviamente que consiste as relações sexuais, né? Ou outras atividades sexuais realizadas dentro do templo. Existiam templos específicos para isso, né? Isso é uma forma de rito de fertilidade, quando a terra passava por o estado, o país passava por uma região, por um período de seca, principalmente então se constituía sacerdotisas sagradas e que tinham esse rito sexual para ver se a chuva voltava, ou até mesmo para que a colheita fosse boa, fosse satisfatória, não faltasse alimento. Não necessariamente para o povo, mas poderia ser até como produto para comércio exterior, né? Então, um rito de fertilidade ou até um casamento divino, quer dizer, uma forma de algumas mulheres permanecerem no templo. E o templo ganhava dinheiro com isso. Né? Quando eu falo templo aqui, não é o templo de Israel, não é o templo de Jerusalém, porque geralmente Jerusalém sempre abominou esse tipo de atividade. Né? Quando a gente fala de prostituição sagrada, ou sexo sagrado, ou prostituição religiosa, então sempre se refere aos povos pagãos, e especialmente na Babilônia. Na Babilônia era muito comum isso, tinham alguns templos que se davam a isso. Dizem também que era o templo de Afrodite. Eu não sei porque Afrodite, alguns autores vão dizer Afrodite, mas Afrodite era uma deusa grega e não tinha muito mais. Talvez Astarte poderia ser a deusa que tivesse esse templo para essas prostituições, ou prostituição sagrada. Dizem até que as mulheres, pelo menos uma vez na vida, tinham que se expor nesse templo
e os homens a visitavam e sempre jogavam com dinheiro, pouco ou muito, e elas não poderiam recusar. Se fosse uma moeda ou uma pataca, como se diria, né? Independente disso, seria uma afronta a Deus, era um pecado. Era um pecado recusar vamos dizer assim, a contribuição que o homem dava para a mulher. Então ela tinha que realmente manter relações sexuais com ele. Então isso na Babilônia, né? Alguns autores dizem isso. Tá? Então, de repente, vocês podem, mas que coisa horrorosa. Não é muito interessante, eu diria, mas às vezes é difícil hoje em dia a gente conceber essa questão de prostituição sagrada, mas é uma parte de uma cultura, parte de uma religião. Não necessariamente tinha pagamento, né? Não necessariamente tinha pagamento, às vezes era realmente pelo rito. As sacerdotisas não eram chamadas de prostitutas, mas eram sacerdotisas, mas Israel chama de prostituta porque não há uma fidelidade a uma pessoa, por isso. Né? Então, e ele compara, então, como vamos ver no livro de Oséias, essa questão entre a relação de prostituição. O livro está dividido basicamente em 3 partes e 2 subpartes. A primeira parte, que nós vimos ali, de 1 a 3, capítulo 1 a 3, apresenta a família de Oséias, a infidelidade da esposa, o castigo e depois a restauração da esposa. Quer dizer, ela volta, né? Ele consegue conquistá-la novamente. No capítulo de 4 a 14, se relaciona com o povo de Israel, é a relação de Deus com o povo de Israel. Então, na primeira parte, de 4 a 10, ou na primeira subparte, né, de 4 a 10, é o juízo do povo de Israel, que Deus falando com o povo e se manifestando a sua indignidade com relação à infidelidade do povo, e que ele sempre vai chamar isso de prostituição. Né? E de 11 a 14 ele tenta, de fato, aí uma restauração, quer dizer, o povo se arrependendo e voltando a Deus, né? Recebendo novamente o perdão de Deus, mas desde que também o povo se reconheça pecador, se reconheça prostituto. Então depois aí tem sim a conversão do povo a Deus novamente. Então aqui tem um mapa para vocês terem ideia do que era o Reino do Norte. Obviamente que esse mapa é da época, tá? Então não serve para hoje. Nós temos aqui nessa região aqui, então, é o Mar Morto, aqui seria o Lago de Genezaré, ou o Mar de, Samaria, que é a capital do reino todo de Israel, e algumas cidades mais importantes, né? Como Jericó, já viram falar, Gerasa, que também tem, Betel, né? Onde tem ali Jacó constituiu um templo também, enfim. Essa área toda aqui, do reino de Israel, depois passa também a meio que se denominar Samaria. Então, Samaria deixa de ser só a capital para denominar toda a região. Então, por isso que lá, quando a gente lê o Evangelho e Jesus se refere a samaritano ou samaritana, é de alguma área daqui, não necessariamente, né? Quando ele fala do poço de Jacó, provavelmente seja nessa região, né? Quando ele está lendo no capítulo 4 do Evangelho segundo João, então aqui nessa região aqui, provavelmente, do poço de Jacó. Então, o Oséias, profeta lá do Reino do Norte, ele praticamente contemporâneo de Amós, surge Oséias, que vai também profetizar, obviamente, do Reino do Norte, como ele é de lá. Né? Os últimos anos lá de Jeroboão, o Jeroboão II, da descendência de Davi, depois que Salomão morre, o reino é dividido. Então, mais ou menos aí nesses anos entre 783 a 743, e depois também, realmente, depois nos turbulentos anos da queda da Samaria, realmente aí já no ano 721. Então, a gente pouco sabe da vida dele, não existem muitos registros, até porque o livro também não oferece isso.
fica difícil até para os estudiosos levantarem aí a questão da sua vida como um todo, né? Inclusive, esse casamento que ele relata, muitos estudiosos dizem apenas que é só uma alegoria, que é só um recurso literário que ele se utiliza para demonstrar a relação entre o povo de Deus e o seu Deus, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No capítulo 4, então, na primeira subparte, Deus já diz para o povo o seguinte, né? Perecerá a tua pátria, perecerá meu povo, por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Da conhecimento da lei de Deus, conhecimento dos parâmetros de Deus, daqueles parâmetros que Deus determinou para que pudesse ser chamado de meu povo, né? Então, eu te recusarei, meu sacerdócio, quer dizer, não vou fazer mais ligação contigo. Aqui não é Deus que a forma de escrever, né? Mas não é Deus que se recusa. Como o povo não quer, então Deus se retira, né? Quando a gente não quer Deus, ele se retira. Então, até o momento em que nós, em algum momento, vamos precisar dele e nós clamamos por ele, ele vai estar sempre lá, né? Então, tu esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quer dizer, as palavras aí não refletem exatamente o Deus que nós conhecemos e que o próprio povo de Israel conheceu, que é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Sempre, sempre. Então, não é que ele esquece. Ele deixa de lado, até ser chamado novamente, até nós nos arrependemos dos nossos enganos, dos nossos erros, das nossas quedas, reconhecer Deus como Deus, nós como criatura, ele como Criador. Então, ele vai estar sempre de braços abertos para nos acolher e pôr no seu colo e nos acariciar e dar aquilo que nós precisamos, né? Esse é o verdadeiro Deus. Então, Oséias, ele identifica lá o pecado do povo como essa prostituição, né? Como infidelidade. Então, alguns autores, ele usa realmente a sua experiência pessoal no casamento, né? E aí ele completa, né? Se não for uma criação literária, se eu de fato o seu casamento, o seu matrimônio, conheceu lá a decepção quando sua mulher o abandona e se entrega provavelmente à prostituição sagrada. Mas ele volta, ele de fato ele ama profundamente essa mulher, assim como Deus ama o seu povo, e ela volta, né? E ele a recebe e a perdoa. Não estranhe a questão ainda dessa atitude da prostituição sagrada em Israel, porque vocês devem ter visto na formação do povo de Israel a miscelânea que foi, a miscelânea que era na formação disso, né, desse povo. Então ainda se mantinha certamente cultos, adorações, tanto é que o profeta fala disso, né? Muitos séculos depois ainda, coisa tal. E eu diria assim, que até hoje nós também cometemos alguma infidelidade com Deus, alguma prostituição, entre aspas, obviamente, né? Quando não adoramos plenamente o Deus único, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não nos dedicamos totalmente a Ele, né? Então, essa experiência muito doída do profeta Oséias é um símbolo realmente desse comportamento de Javé para com seu povo, né? O povo se extravia, o povo se engana, o povo ama outros deuses, idolatria e tal, e outros cultos que não para Deus Javé, mas ele vai estar sempre disposto a perdoar. Todos os profetas vão sempre caminhar para isso, viu, gente? Vão sempre caminhar para a questão do retorno a Deus, do perdão de Deus, do refazer a aliança, né? Então, ele sempre pede aqui, vamos voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele amor mais puro, mais significativo. O primeiro amor sempre se relacionado com Deus. E aí, então,
em cima dessa problemática do seu casamento, que se ele for de fato da forma como ele descreve, ele cria a sua obra, ele constrói a sua obra, né? Então ele procura mostrar para o povo que é a situação difícil que está passando, difícil no sentido da idolatria, mas era um período em que o povo vivia numa prosperidade econômica muito grande. Era uma época de prosperidade. Então aí, quando o povo está numa prosperidade econômica grande, sempre acaba se entregando aos prazeres da vida, aos prazeres e vão se afastando de Deus. Então é nesse aspecto que ele está chamando. Por isso que ele diz lá no início, no capítulo 4, na verdade, né? Porque perecerá a tua pátria, perecerá meu povo por falta de conhecimento. Qual é esse conhecimento? Já falei lá anteriormente. Conhecimento de Deus. Esqueceram Deus. Ele fala, esqueceram-me, esqueceram. Você esqueceu da lei de Deus. Esqueceu por quê? Porque está voltado para o progresso econômico, para a prosperidade. Então é a única prosperidade. E aí então acontece, sempre os poderosos acabam oprimindo o mais pobre, o desfavorecido. Né? Então, e aí causa toda essa idolatria, toda essa perversidade. Então, Deus desposa Israel, Deus casou-se com Israel, né? e que se comporta como uma mulher infiel. Aí provoca o ciúme de Deus, do seu esposo, e deixa de amá-la, mas que não deixa de amá-la, não deixa de amá-la, né? E sempre ameaça no sentido assim, né? Sempre quer que ela volte à alegria do seu primeiro amor, vai mostrando de fato, você não precisa ler a forma como Oséias vai narrando, né, o retorno dela, né? Ele diz assim: eu me casarei contigo para sempre, eu me casarei contigo a preço de justiça e de direito, de afeto e de amor. Eu me casarei contigo a preço de fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia escutarei o oráculo do Senhor, escutarei o céu, e esta escutará a terra, e a terra escutará o trigo, o vinho, o azeite, porque ela dizia, Gomer dizia que ela ia embora porque eram os amantes que davam roupa, vinho, azeite, o pão para ela, né? E ele fala, não, eu que te dou, não sou eles não. Então ela voltar a esse amor de Oséias, sempre se referindo aqui ao amor também de Deus. Mais uma vez, quer dizer, a quebra da aliança, né? Essa experiência, a experiência do profeta é o símbolo do comportamento de Javé para com seu povo. E ele é o primeiro, Oséias, é o primeiro a escrever sobre essa relação de aliança de Javé com seu povo, né? como um casamento. E essa aliança entre Deus e Israel é um contrato matrimonial. É como se fosse um contrato matrimonial entre o homem e a mulher que prometem, que juram fidelidade um ao outro até que a morte os separe, né? E isso, só que com relação a Deus, quer dizer, isso vai além, né? Não é só um contrato, porque contrato pode rasgar, né? Mas é um amor incondicional, um amor que não exige retorno, não exige uma recompensa, não tem uma recompensa, né? A não ser amado. Eu amo porque te amo. Se queres mais que te diga que te amo, se o que quero dizer é que te amo. Isso é um poema do Fernando Pessoa, um trechinho do poema dele, né? A questão do amor. Então essa relação de Deus para com o povo. E nós vamos ver isso também depois em outros profetas também que se utilizam desse mesmo argumento para tratar da relação entre Deus e o seu povo. Né? O povo sempre como uma esposa infiel, né?
sempre como uma esposa infiel. Né? Infiel porque se entrega a outros deuses, a outros ritos, a outras outras maneiras, não só outras maneiras, mas outros, se entrega aos deuses pagãos, ou seja, aquele Deus, que deixam adorar Deus, o Deus único. Só que essa idolatria, ela acaba gerando as injustiças sociais, né? Qual é o Deus que se venera? Qual é o Deus que está sendo venerado, adorado? Né? Então ele denuncia e vai todo tipo de idolatria que ele vai chamar de prostituição. Como repetindo aqui, ele influencia os outros, não só os profetas, mas outros textos do Antigo Testamento, mas mais especificamente os profetas, né? E essa prostituição não é só o caso de idolatria, só de adorar ídolos. Né? Significa que é fazer o quê? Alianças políticas com as potências estrangeiras. Né? Por isso que daí, então, a questão da prosperidade. Jeroboão II ali se aproveita também desse momento para fazer algumas alianças internacionais e ir conquistando o território. Vocês voltam lá no mapa, vocês vão ver como se expandiu a área. Aquela área hoje já não é daquele tamanho, diminuiu. Mas na época dele, ele vai conquistando novas terras, isso tudo em virtude da sua prosperidade econômica. Mas prosperidade econômica para quem? Para alguns só, né? Porque o povão, né? a plebe, perdão, vai ficando cada vez mais na penúria, cada vez mais pobre, mais miserável. Por quê? Porque o Estado começa a dever, em virtude dessas alianças, começa a dever, começa a ter, a criar o próprio exército, começa a precisar de dinheiro, então ele faz como? Né? O que o governo faz quando precisa de dinheiro? Ele não diminui a despesa, né? Ele aumenta imposto, por isso que chama imposto, porque se fosse voluntário também ninguém faria, né? Ninguém pagaria. Mas enfim, então isso acaba gerando uma exploração e opressão, não só dentro do governo, mas obviamente naquela classe mais baixa que sempre acaba sofrendo mais, né? Então aí sim vai depositando essa confiança na riqueza, da questão da prosperidade, né? É um período de muita prosperidade em Israel, lá no Reino do Norte. Né? Deus sempre vai amar Israel. Deus sempre vai amar seu povo. Deus vai sempre nos amar. Mesmo sabendo que eles, nem sempre conseguem ser fiel. Né? Então, o profeta não fica só denunciando e condenando, esbravejando, né? Mas ele também anuncia o amor de Deus. E ele vai falando mais ou menos lá no capítulo 6, por aí ele já fala alguma coisa, mas ele volta na questão de conspirações, de cultos de fertilidade, voltando à prostituição sagrada, né? Vai meter na boca também nos profetas, nos falsos profetas. Então, e, na verdade, a questão maior ainda do retorno de Deus, ou melhor, do povo a Deus, é lá no capítulo 14, o último capítulo, né? O final é sempre feliz, né? Então, ele anuncia também esse amor misericordioso de Deus, mesmo que o povo não se consiga manter fiel. Deus nunca abandona, mas demonstra sempre seu carinho, sempre vai estar perdoando, sempre vai estar de braços abertos, assim, na parábola lá do pai misericordioso, que está esperando o filho, e o filho vem todo sujo, estrupiado, esfomeado, e ele vai lá e abraça o filho. Então, Deus é assim, Deus é assim. É só a gente reconhecê-lo como Deus, né? Então, o amor de Deus é maior, muito maior do que os nossos maiores pecados, os nossos maiores erros, os nossos maiores enganos. Mesmo que esqueçamos de Deus, Deus não se esquece de nós, Deus não nos abandona. Isso ele faz com cada um de nós, com cada uma de nós, ao longo da nossa vida, sempre, sempre, sempre. Bem, o propósito do livro é trazer
para Israel, né, essa visão da sua condição em relação a Deus, né? E qual é a visão e a posição de Deus diante dessa realidade. Então, mostrar ao povo como é que eles estão agindo e o que é que Deus propõe, e como é que Deus está vendo isso também, né? Então, é uma exortação, arrependimento, que se dirige às 10 tribos lá do Reino do Norte, né? E mais ou menos aí 60 anos antes do cativeiro que elas tiveram. E cativeiro aqui, relembrando, não é o da Babilônia, é o da Assíria, né? Quando tem o cativeiro da Síria, a Síria invade o Reino do Norte e conquista, lá nos anos 720 e pouquinho, muita gente fugiu. E fugiu para onde? Fugiu para o Reino do Sul. E isso também acaba influenciando, de certa forma, o próprio livro de Oséias, que tem alguns trechinhos, algumas partículas lá, alguns versículos, e quando a gente o lê com atenção, com cuidado, a gente percebe que ele não está falando só para o Reino do Norte, está falando também para o Reino do Sul. Mas isso é porque teve gente que veio de lá de cima lá do Norte, desceu aqui para o Sul, e acaba influenciando também influenciando no sentido de que tem alguns enxertos, né? O livro estava pronto quando o povo foge, parcela do povo foge, traz o livro, e obviamente que ele se configura ele como profeta verdadeiro, e vai então considerando que ele é um profeta verdadeiro, e aí vai carrega isso para o Sul, e o Sul também acaba ignorando também essa profecia, fala, isso aí aconteceu lá em cima, né? Aconteceu lá para cima e tal, não vai acontecer conosco. Até porque nós temos o templo aqui em Jerusalém, esse é o templo verdadeiro, e Deus não permitirá. Né? Também estavam enganados. Interessante que no livro Lamentações, que está no bloco, pelo menos no bloco da nossa Bíblia, ele está no bloco de profetas, embora não seja exatamente profetas, que foi traduzida como Lamentações, mas o título em hebraico é como? Uma pergunta, né? Como isso foi acontecer? Quer dizer, isso o quê? A invasão pela Babilônia e a deportação do povo para a Babilônia. Então, é um espanto, né? Como isso foi acontecer? Um espanto e uma tristeza profunda. Tá? Voltando aqui no nosso Oséias, quer mostrar que Israel, a esposa infiel, abandona seu esposo, o Deus, que é compassível, que é amoroso, que é misericordioso, mas que vai acolhê-la novamente, e isso de fato acontece. Já no finalzinho, então, lá no Oséias, capítulo 14, ele diz assim, lá no versículo 2 em diante, né? Converte-te, Israel, ao Senhor teu Deus, pois tropeçaste em tua culpa. Preparai vosso discurso e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa inteiramente nossa culpa, aceita o dom que te oferecemos, o fruto de nossos lábios. Então, o fruto dos nossos lábios aí é o pedido de perdão. Né? É o pedido de perdão que o povo, então, tá voltando realmente a Deus. Quer dizer, Deus está esperando o povo. Acredito que certa parcela, quando a gente fala povo, não pode generalizar todas as pessoas. Certamente parcelas grandes desse povo pede perdão e retorna a Deus, sim, né? Então, toda a mensagem do profeta tem por tema fundamental o amor de Deus, que desprezado pelo seu povo. Né? E se a gente espremesse de fato todos os livros, aliás, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, se a gente espremê-la e puder condensar em uma frase, eu diria que Deus é amor. Isso não é novidade, porque João já disse lá na sua carta, né? Na primeira carta, no capítulo 5, ele diz umas 4 ou 5 vezes isso. Então, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então, o amor de Deus, essa frase bonita, né? O amor de Deus cabe onde nem tem cabimento. Né? Nós, como pessoas humanas,
Muitas vezes não perdoamos e nós não conseguimos entender por que Deus perdoaria, né? Mais ou menos como aquela mãe que visita o seu filho no presídio, o filho é sempre inocente. Ela pode até considerar o culpado, mas é filho dela, ela vai lá. Eu tive a experiência, quando eu ia para a faculdade, eu descia ali na estação do Carandiru, do metrô, e ali toda sexta-feira sempre se reuniam vários ônibus, até alguns clandestinos, mas outros também de linha, ficavam parados ali vendendo as passagens para as pessoas irem, para as mulheres. Nunca vi um homem, via crianças, meninas, mas homem eu nunca vi. Nos 5 anos que eu passei ali, toda sexta-feira. Elas iam visitar os seus filhos, seus maridos, especialmente nos presídios que foram espalhados quando o Carandiru foi desativado, né? Agora é o Parque da Juventude, foi desativado ali e foi espalhados pelo interior do estado de São Paulo. Então elas viajavam, às vezes até eu conheci uma senhorinha, ela já devia, pela estatura e pela aparência, ela devia ter uns 80 anos, e carregava uma mala enorme. Eu encontrei dentro do metrô, do trem, e até ajudei a levar essa mala, e eu fui conversando com ela, né? Ela de poucas palavras, obviamente, mas ela ia visitar o filho longe. E também tinha uma outra irmã, uma moça, que estava indo visitar o irmão, mas ela também aproveitava para vender umas coisinhas no caminho, com lanche, bebidas e tal. Mas ela estava indo para Mato Grosso, quer dizer, era uma viagem de 3 dias lá, ela ia chegar lá e já tinha que voltar. Ela estava mais para vender do que para visitar o irmão. Mas enfim, realmente era muito interessante essa situação. Todo o esforço, né, todo aquele pronto, a disposição de cada uma, com crianças pequenas mesmo, 4, 5 anos, 3 anos, tinha até bebês no meio, que levavam para o pai ver, enfim, né, para a família. Então, o amor de Deus cabe onde nem tem cabimento. É muito comparável ao amor de mãe. Né? Lembrando, então, ainda nosso querido, amado Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu agora no dia 8 de agosto, né, último dia 8. E ele sempre diz aqui essa frase, esse profeta nosso, do nosso tempo, diz assim, né? Ser o que se é, falar que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama, até as últimas consequências, até a última gota de sangue, realmente. Então ele também foi ameaçado de morte inúmeras vezes. E por graça de Deus, ele faleceu em virtude de decorrência não só da idade também, né, 92 anos, mas também o Parkinson, que o acompanhou durante 40 anos, ele chamava de irmão Parkinson. Né? Então, porque o acompanhou por 40 anos, é muito tempo, né, para uma doença. E isso foi definhando, foi degenerando o seu corpo. Vocês viram fotos deles, últimas fotos, ele não conseguia ter a cabeça firme, o pescoço já pendia para um lado, né, as mãos, o Parkinson sempre faz isso. Então foi um homem bastante resistente e que sofreu muita perseguição, muita injustiça, mas sempre muito amado pelo seu povo, não só ali onde ele morava, na São Félix do Araguaia, mas também por todos aqueles que reconhecem-o como santo homem e até internacionalmente. Né? Que realmente ele vai estar lá já contemplando toda a glória de Deus e, por certo, intercedendo aqui por cada um de nós. Então aqui já estamos chegando na nossa apresentação final e eu quero que vocês ouçam com bastante cuidado essa canção já de bastante tempo, de muito tempo, sim, mas que nunca perde a sua atualidade, especialmente nos tempos que estamos vivendo e passando. Ouçamos com atenção.
a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada de prender. Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.